Gente querida, estamos de volta para a nossa aula de Marcos na sua continuidade, para o segundo vídeo. Bom, nós temos aqui esse slide que faz um resumo do conteúdo, da dinâmica do ministério de Jesus, né? Eu espero que a gente tenha conseguido aqui demonstrar isso para vocês. Vocês sabem que o Evangelho de Marcos são as memórias do apóstolo Pedro, porque Marcos, lá na carta de Pedro, Pedro chama Marcos de seu filho, né? Então, muito provavelmente, Marcos é filho na fé de Pedro e ele esteve auxiliando Pedro lá em Roma, interpretando para o latim as pregações do apóstolo Pedro, e ele então, a pedido da igreja de Roma, ele vai escrever o evangelho. Foi o primeiro evangelho a ser escrito, né, para ficar registrado as memórias daquele que andou com Jesus, que foi testemunha ocular. E como Pedro conheceu Jesus aqui no Rio Jordão, aqui a gente tem um ministério sendo contado do Jordão, né, no sentido lá do norte, no mapa de Israel, daria melhor para a gente ter essa visão. Eu até prometo que no próximo vídeo eu vou colocar aqui para nós podermos olhar no mapa lá da Terra Santa e vermos ali as direções. Mas o Rio Jordão, ele na verdade vai nascer aqui, né? No Monte Hermon, que essa parte aqui, na época que esquenta, vai derreter, vai descer, vai formar o Rio Jordão. O Rio Jordão, ele deságua no Mar da Galileia, ele continua e ele vai terminar lá no Mar Morto, tá certo? Bom, então é aqui que Pedro conhece Jesus, no Jordão, tá bom? E aqui Marcos vai, sob a ótica de Pedro, contar o ministério de Jesus, muito especialmente aqui na Galileia, no norte de Israel, ok? E aqui ele vai, por exemplo, do capítulo 1 até o capítulo 3, ele vai dizer que o ministério de Jesus teve um período de popularidade, onde Jesus foi aclamado, né? Onde as multidões afluíam para ouvi-lo, para receber dele uma cura, um milagre, né? Solução de um problema. Então, aqui na Galiléia, Jesus foi muito popular, apesar de que sempre teve resistência, mas o grande problema de Jesus mesmo foi lá na Judéia, né? A Judéia onde estava o templo, e ali sim a atenção era muito maior. Depois do capítulo 3 até o capítulo 7, Jesus teve no seu ministério uma fase chamada de oposição, por causa, especialmente, do sábado. Porque no sábado Jesus, ele entendia que o homem foi feito para o sábado e não o sábado para o homem. Desculpa, melhor, o contrário, né? Porque a religião imaginava que o homem tinha que se curvar ao sábado, o sábado era maior do que o homem e as suas necessidades. E Jesus, como Senhor do sábado, ele também disse que o sábado é que foi feito para o homem e não o contrário. E aí o fato de Jesus ele colocar as necessidades do homem, do ser humano, acima da observação litúrgica de um mandamento, de uma lei, não é? E isso causou tensão, especialmente com os fariseus, que eram aqueles que eram um observador muito da letra, né? Eles eram muito letristas. Eles chegavam, como a lei dizia o seguinte: olha, que você deveria colocar a palavra de Deus na sua testa, né? É claro que isso aí é uma referência a você estar
pensando na palavra, você está meditando no que você leu, no culto, né, que você foi e ouviu a palavra, na leitura que você fez da palavra. Mas eles não, eles achavam que a obediência dessa palavra aí de Deus era colocar, eles faziam umas bolsinhas de couro e colocavam ali um versículo e amarravam aqui, né, e colocavam aqui. Então, de modo que eles eram muito letristas, eles obedeciam não o significado da palavra, mas a letra, certo? E aí chocou com o ministério de Jesus, né? Então, depois, nós vemos que do capítulo 7 ao 9, que vai aqui, ó, chegar até aqui nesse ponto, Jesus, ele concentrou esse terceiro período do seu ministério com os 12, preparando-os, né? Dando instruções. Por exemplo, Jesus vai levá-los a esse lugar chamado de Cesareia de Filipe. Nesse lugar aqui, Jesus ele vai perguntar aos seus discípulos o que o povo pensa dele, né? O que as pessoas veem em Jesus. Porque nós sabemos que todos nós não cabemos numa definição, num rótulo. Às vezes as pessoas elas nos julgam, né? Colocam um rótulo em nós. E nós sabemos que para você definir uma pessoa é uma coisa muito complicada, muito difícil, né? Porque só Deus realmente nos conhece em nossa essência. Agora, se tem uma pessoa que ela que tem assim muitas definições, é a pessoa de Jesus, né? Porque todas as religiões olham para ele e dá a ele uma definição. E o próprio Jesus pergunta, né? O que as pessoas pensam, dizem do Filho do Homem? E aí ali os discípulos, naquela reunião pessoal com Jesus o levou para um retiro aqui nessa região, né? Eu vou mostrar aqui aonde era o lugar naquela foto, mas o fato é que os discípulos então começaram, olha, o povo está dizendo isso, né? Que tu és um profeta, semelhante àquele profeta, ou seja, alguém que tinha a palavra de Deus, alguém que tinha o poder de Deus, né? Porque na categoria de profeta era isso, eram homens que eles entregaram a mensagem de Deus, eles realizaram grandes feitos pelo poder de Deus, né? Mas na categoria de profeta, na categoria de um homem que recebeu de Deus mensagem e poder. Mas aí Jesus, ele queria que os seus discípulos que andavam com ele, queria saber qual que era o conceito deles também. Por isso Jesus fez a pergunta a eles, e vós, quem dizeis que eu sou? Não é? Embora eles estavam ali próximo dele, andando com ele, muito provavelmente vendo-o dormir, cansar, né? Ter sede, ter fome, como um ser humano qualquer, como todos os seres humanos, os discípulos, eles não tinham a capacidade de si mesmos de saber quem ele era na sua essência. Mas aí Pedro diz, olha, tu és mais do que profeta, tu és o Filho de Deus. E Jesus então se dirige a ele dizendo, olha, essa aí foi uma revelação, né? Isso aí não é resultado da compreensão do homem, da capacidade humana de olhar para um judeu aí de 30, 31, 32, 33 anos de idade, que cansava, que dormia, que tinha fome, tinha sede e tal, e dizer que ele era aquele que criou todas as coisas, né? Então, essa revelação só pode vir de Deus. E aí, quando o apóstolo Pedro creu nessa revelação, recebeu e declarou,
Aí todos eles também fizeram, né, essa declaração de fé. E aí o que acontece? A partir dessa revelação, porque a igreja, ela existe nessa revelação. A verdadeira igreja de Jesus, que Jesus veio edificar, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, ela é edificada sobre essa pedra de revelação, sobre essa revelação, sobre esse fundamento, né? No fundamento dessa revelação. Há pessoas que fazem parte da igreja local que talvez ainda não conseguem olhar para Jesus e vê-lo como Filho de Deus. Talvez olhe para Jesus apenas como um homem iluminado que recebeu a palavra de Deus, que tem poder de curar leproso, enfermo, fazer o paralítico andar, né? Mas ainda na categoria de profeta, de homem, e não olha para Jesus como aquele que criou todos os átomos, né? Que criou todas as entidades, que criou todos os mundos, todos os universos, não é? Então, é preciso essa conversão, e a conversão ela parte dessa revelação, porque aí muda tudo, né? Nossa fé ela é fundada nessa revelação de quem Jesus de fato é. E aqui, quando Jesus ele leva os discípulos aqui nesse lugar, que eu quero mostrar para vocês aqui, essa foto aqui, eu já falei um pouco sobre o Getsêmani, mas eu queria agora me deter nessa foto aqui, que ela é lá a região de Cesareia de Filipe. Eu disse para vocês que o Rio Jordão, ele vai nascer lá no Monte Hermon, né? O seu cume, há muita neve, a neve é derretida e vai formando. E ela vai passar aqui em Cesareia de Filipe, certo? Aqui as águas do Rio Jordão. Elas estão descendo aqui no monte, elas vão passando pelas pedras, né? E vão descendo na direção lá do sul. Pois bem, nessa região aqui, Cesareia de Filipe, esse Filipe aqui, que deu o nome desse lugar, deu o seu nome, né? E ele também honrou o imperador romano, por isso que ele é chamado de Cesareia. Então foi uma honra dupla, tanto ao imperador romano quanto a ele que governava essa região. Por isso ele deu o nome de Cesareia de Filipe. Nesse lugar aqui, era um lugar de cultos, onde as pessoas elas faziam exatamente nesse lugar aqui um altar. E ali havia várias imagens de divindades, supostas, né? Divindades. Então, entre estas imagens, havia duas que eu quero chamar a sua atenção. Havia aqui a imagem de um deus grego por nome Pan. E acreditava-se que este deus, ele se fez, né? Esse deus veio para morar aqui na terra, correto? E aqui também, ao lado desta imagem de Pan, era colocada a imagem do imperador romano. O imperador romano, ele se dizia que era um homem que era Deus. Então, eu quero chamar a sua atenção para essas duas estátuas, porque aqui as pessoas vinham para adorar uma imagem que se dizia que Deus estava aqui na terra, e o outro dizia que era um homem que se devia adorar porque ele era um Deus. E aí Jesus, ele diz aos seus discípulos exatamente aqui nesse lugar, ele vai dizer, e eu? Né? O que vós entendem acerca da minha pessoa? E aí é onde nós entendemos que ele é o Deus eterno, que se fez carne e que estava na condição humana, e por causa do mistério da encarnação, Jesus, ele é Deus homem. Né? Então, a partir desse lugar aqui, Jesus faz essa brilhante revelação.
E aí Jesus vai levar os discípulos, tá? Eu quero que você acompanhe aqui comigo. Ele vai levar os discípulos daqui de Cesareia de Filipe lá para cima no Monte Hermon. E lá Jesus vai pegar os três, Pedro, né? Não é o evangelho aqui contado por Pedro, e Pedro só falou aquilo que ele esteve presente. Estava lá Pedro, Tiago e João, lá em cima, quando Jesus ele se transfigura, né? As suas roupas eram tão alvas que nenhum detergente, nenhum sabão em pó poderia alvejá-las. E aí Pedro vai ver a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Correto? Então, tanto Pedro quanto João vai falar dessa experiência aqui. Aquele Tiago foi morto e não escreveu nenhum livro na Bíblia, por isso ele esteve lá, mas ele não escreveu, foi morto, né? Então, nós vemos que Pedro e João falaram dessa experiência aqui. Bom, então, nós vemos que quando Jesus, aqui nesse lugar, vai aparecer ali Moisés e Elias, e eles vão falar com ele acerca da sua morte, né? E Jesus sai de lá, e os últimos 6 meses, aí Marcos, sobre a inspiração ali, né, o testemunho de Pedro, vai dizer que aqui o ministério dele vai ser na Pérea, porque ele saindo daqui, ele vai direto para Jerusalém, né? E aí ele vai passar pela Pérea, correto? Depois lá na Judéia, os capítulos de 11 a 16, aí vai falar ali da última semana, né? Vai tomar vários capítulos ali, depois dos últimos dias de Jesus, porque Marcos é assim, ele vem aqui, ó, numa toada, mas ele vem rápido aqui, e aqui ele vai desacelerando. É como um trem, né? Que vem rápido, numa locomotiva, vem rápido, até chegar lá no final, na estação, ele vai diminuindo a sua velocidade. Aí aqui são meses, são anos, daqui ele vai falando de meses, até chegar aqui em semana, né? E nessa última semana ele vai, todo dia da semana, da última semana, ele vai detalhar, né? O que aconteceu no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, lá na crucificação, sábado, domingo de ressurreição, né? Então, aqui nós vemos que depois do que aconteceu aqui, aí sim, Jesus vai diretamente, uma vez que seus discípulos sabem quem ele é, que ele não é apenas um profeta, um curandeiro, um realizador de milagres, mas ele é Deus, e ele veio edificar uma igreja, ele veio perdoar os nossos pecados, morrendo na cruz do Calvário. E Jesus, depois que os discípulos entendem isso, ele vai direto para lá, para consumar a sua obra, correto? Então, gente, eu queria que vocês entendessem que Marcos, ele tem um tema secreto messiânico. O que é isso, um tema secreto messiânico? É que todas as obras que Jesus fazia, ele sempre dizia, olha, vai e não conte para ninguém. Está lá no Evangelho de Marcos. Olha, entra na vila, mas não fala nada para ninguém. Depois que Jesus curava alguém, depois que Jesus realizava um feito na vida de alguém, ele sempre guardava esse segredo, né? Por quê? Porque nesse período aqui, ó, as pessoas precisavam saber de fato quem ele era. Quem ele era. Ele não era um curandeiro, né? Mas ele era o Filho de Deus, que veio para curar a maior de todas as feridas do homem, que é o pecado. É claro que Jesus cura de dor de cabeça, de câncer, de AIDS, de qualquer enfermidade, mas a maior das suas obras é o perdão dos nossos pecados. Em Marcos também nós temos aqui que a grande mensagem é a mensagem da cruz. Por quê? Porque aqui ele vai passar rapidamente e aqui ele vai se deter, né? Chegando aqui, ele vai falar dia a dia o que aconteceu na última semana,
que é a mais importante, ou seja, os evangelhos, ele se desemboca na última semana de Jesus, do seu ministério aqui na terra, né? Falando da sua obra maior, da maior tarefa e obra que Jesus realizou, foi o Calvário. E no Evangelho de Marcos também nós temos um tema que vai do começo ao final. Duas palavras, elas se repetem: temor, medo ou fé. Né? Sempre. Você vai ver ali, por exemplo, naquela tempestade lá no mar da Galileia, Jesus, ele vê os discípulos ali passando por aquela situação e ele então acalma o coração deles e diz: não temas, não temas. E aí você vai ver isso se repetindo do começo ao fim no Evangelho de Marcos, né? Hoje nós estamos atravessando uma situação de pandemia, é uma tempestade mundial, a igreja está aí passando no meio do olho do furacão, né? Mas a mensagem do Senhor para nós é a mesma: não temas, creia, tenha fé, continue crendo. Que Deus te abençoe grandemente. Eu espero que você possa agora, ao ler o Evangelho de Marcos, entenda que ele teve como fonte das suas inspirações o apóstolo Pedro, que foi um vaso extremamente usado nas mãos de Deus. Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus.